Olá pessoal, eu sou Janaína Marcelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante e também preocupante: plantas tóxicas. Segura a vinheta que já já o vídeo chega. Olá, pecuaristas de todo o Brasil! Já se perguntou qual é a maior causa de mortalidade de bovinos no Brasil? O que mais mata bovino no Brasil adulto, tá? É raiva, seguida pelo botulismo e depois por intoxicação por plantas tóxicas, por incrível que pareça, podem acreditar. Cerca de 15 a 20% do nosso rebanho morre anualmente intoxicado por plantas tóxicas e muitas das vezes o produtor nem sabe que tem planta tóxica na fazenda. O que é extremamente lamentável, porque isso é um problema muito sério de manejo. Então é muito importante que a gente consiga manejar nossas pastagens para a gente se livrar de plantas invasoras. Porque nem toda planta invasora é tóxica, tá? Alguns os animais até consomem, algumas a gente ensila junto, né? Agora, toda planta tóxica é invasora. E planta invasora é o quê? Planta oportunista, que ela aparece porque as condições de solo estão ideais para ela por algum motivo que seja. E nem todas as nossas plantas invasoras também são plantas que requerem solos ruins. A gente tem a samambaia, por exemplo, que ela é uma planta que ela é sinal clássico de solos ácidos e degradados. Agora, o cafezinho, por exemplo, não, ele prefere solos mais férteis em regiões de meia sombra. O que a gente tem que evitar é colocar o gado nesse tipo de localidade, né? Capoeira, mata, né? Para evitar o consumo desse cafezinho, né? Que é essa planta extremamente tóxica. Por definição, uma planta tóxica de interesse pecuário, tá? E nós estamos falando aqui de planta que mata bovino, que mata cavalo, que mata gado. Não vamos falar lá do nosso animal pet que está em casa, tá? Então, uma planta tóxica de interesse pecuário é aquela que intoxica o animal, diminuindo sua produtividade ou levando a óbito em condições naturais, tá? Então, uma planta que às vezes ela não é tóxica, mas se ela for fenada, ela é, tá? Ela não vai ser considerada uma planta tóxica de interesse pecuário. O animal tem que consumir ela in natura do jeito que ela tá lá. Embora algumas plantas, né, podem se tornar tóxicas quando fenadas, né? Ou então, algumas, inclusive, perdem a toxidez quando fenadas. É o caso, por exemplo, da mandioca brava, né? Que tem ácido cianídrico. Quando a gente tira a parte aérea, a gente deixa aquilo volatilizar e ela perde a toxidez, tá? Então, ela deixa de ser uma planta tóxica. Mas se consumir in natura, ela leva o animal a óbito, tá? Então, as plantas tóxicas, de forma geral, elas vão ter diferentes efeitos no animal. Tá? Então a gente pode ter aquelas plantas que a gente chama de hepatotóxicas, que causam problema no fígado, nefrotóxicas, que vão causar problema no rim. Nós vamos ter aquelas plantas que causam problemas no sistema nervoso central dos animais, o animal fica cambaleante, o animal fica com o músculo tremendo. A gente vai ter inclusive plantas tóxicas que causam dermatite, que é o que a gente chama de fotossensibilização. Se a gente pegar esse livro aqui, que é a obra mais importante no Brasil, o meu já tá bem velhinho, não tem uma edição nova, tá, pessoal? Muito usado, eu uso muito para consultar, porque muita gente me chama, né, para poder falar que tá com problema na fazenda e eu preciso identificar essas plantas, né? E aí a região que a gente tá aqui já tá tudo mapeado, tudo bonitinho. Então tem esse livro, Plantas Tóxicas do Brasil. Se a gente pegar esse livro aqui, pessoal, a Brachiara decumbens, ela tá aqui como uma planta tóxica. Tá? Por que Brachiara decumbens está sendo considerada aqui nesse livro do professor Tokarnik, que foi a maior sumidade de plantas tóxicas no Brasil, quiçá da América Latina, né? Por que ela está aqui como uma planta tóxica? Porque, de fato, ela pode levar o animal a óbito. Quando o animal está consumindo Brachiara decumbens, principalmente o animal de pele escura, pelo branco, tá? O que vai acontecer? Ele pode apresentar esse problema relacionado à toxidez pela Brachiara decumbens. Tem o que fazer? Não, não tem. Tá? Você tem que retirar esse animal do pasto, colocar esse animal na sombra e não deixar esse animal ficar na pastagem, tá? Eu, por exemplo, sempre descarto esse animal, porque existe também um componente individual, existe uma susceptibilidade desses animais a apresentarem, né, essa tendência a se intoxicar. Então é bom a gente não reter, por exemplo, né, as filhas dessas fêmeas que têm problema com toxidez, né, com a Brachiara decumbens, para evitar esse tipo de problema, que esse tipo de problema se instale. Então existem várias teorias, uns falam que são saponinas que existem na braquiária, outros falam de fungo que está associado às inflorescências, né? Existem várias teorias que explicam então essa toxidez da Brachiara decumbens, mas ela não é a única, né? A gente tem uma série de plantas tóxicas, e nós temos duas plantas tóxicas que eu queria que vocês me contassem aqui
se algum de vocês já teve problema, não só com elas, mas com qualquer outra planta tóxica. A gente tem duas plantas tóxicas que elas são extremamente importantes no Brasil. A gente vai ter a Palicúria marcgrave, que é vulgarmente chamada aí de cafezinho, tá? Erva de rato, tá? O cafezinho, ele é muito importante porque ele é a planta mais tóxica que a gente tem, tá? E ele mata mesmo os animais, e ele é responsável pela causa da mortalidade quase a totalidade, por exemplo, dos bovinos que morrem intoxicados por planta tóxica no norte do Brasil, tá? Então o cafezinho, ele é muito responsável por essa taxa de mortalidade. Só que é o seguinte, o cafezinho é tão tóxico assim, professora, que se o bicho botar uma folha na boca ele vai morrer? Não. Tá? Então a gente vai também fazer um parênteses aqui para falar para vocês que existe muito misticismo, existe muita mentirada nessa questão relacionada à planta tóxica, que a gente também tem que tomar muito cuidado. Então já cheguei em fazenda que o vaqueiro falou assim para mim, professora, morreu com a folha na boca. Não. Botou a boca ali e caiu. Não, ele já estava comendo aquilo há muito tempo, tá? Uma única folha não tem de nenhuma planta tóxica, nem mesmo o cafezinho, que é a mais tóxica de todas. Uma única folha não tem o composto tóxico em quantidade suficiente para matar o animal. Então esse é o primeiro mito que vai acabar. Não, ele não comeu só hoje. Ele estava comendo há muito tempo, tá? Então você desleixou, largou ele comendo planta tóxica há muito tempo. Então não, uma única folha não mata. Outra coisa, o pessoal fala muito, é aquela planta ali, ela tem leite. Não é toda planta que tem leite que é tóxica, inclusive a maioria não é, tá? Então não é toda planta lactescente aquela que tem leitinho que vai matar. Então isso é um outro mito que a gente precisa quebrar, né? Por exemplo, joá. O pessoal fala que joá mata, né? O rebenta cavalo. Que joá mata bovino. O joá não mata bovino, tá? O animal não vai consumir o joá. Não foi o joá que matou. Pode procurar que existem outras plantas ali, tá? Olho de saci não mata bovino. Então o pessoal associou muito aquela semente vermelhinha e preta, né, com o olho de saci, com a mortalidade de bovinos. O pessoal acha que tudo quanto é folha que tem, tudo quanto é planta que tem 3 folhas, que é trifoliolada, né, leguminosa, sai arrancando tudo que é planta tóxica. Não, gente, a gente tem várias plantas que são trifolioladas que não matam animal, soja perene, calopogônio, tá, mucuna, várias plantas que não trazem esse tipo de problema. Então a gente tem que derrubar esses mitos. Então o cafezinho, a Palicúria marcgrave, ele é o mais tóxico de todos. Tá? Então, ele parece a folha de café, daí o nome ser cafezinho. O pessoal confunde muito ele com o oficial de sala, que não é tóxico. Ele é muito parecido com a planta que a gente chama aqui na minha região de oficial de sala, que não é tóxico, mas o cafezinho é. Como é que eu sei se é oficial de sala ou se é o cafezinho? Cheira, porque o cafezinho vai ter aquele cheiro de Vick Vaporub, né? Sabe aquele cheiro de Vick? Então, o cafezinho tem esse cheiro, e aí você vai poder saber se é realmente o cafezinho. Tá? Uma outra planta também que causa muita mortalidade de bovinos, e ela é importante por causa da sua distribuição geográfica. Ela acontece no Brasil inteiro. É a samambaia, Pteridium aquilium, tá? A gente já tem um vídeo aqui falando sobre a samambaia. Eu fui numa localidade em que era uma plantação de samambaia, fiz um vídeo para vocês explicando como tratar a samambaia. O link tá aqui. Não coloquem fogo. A samambaia, ao contrário do cafezinho, que o cafezinho, ele é uma planta de meia sombra, ele prefere solos férteis, então ele vai ficar sempre na capoeira, então não podemos deixar o animal acessar a capoeira. Ao contrário do cafezinho, a samambaia é uma planta de solos ácidos. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma planta que é um sinal clássico de seus pastos estão tudo largado. Começou a aparecer a samambaia, significa que seu pH está lá embaixo, que você está precisando fazer calagem no seu solo. Não adianta ficar tacando fogo, você tem que fazer a correção do solo. Tá? Então existem alguns herbicidas específicos, a gente conversa sobre tudo isso nesse vídeo que vocês podem ver aqui, tá? Para acabar com a samambaia, porque ela é um sinal clássico de solos degradados. A samambaia, gente, ela tem um efeito acumulativo e ela causa um vício no animal. O animal, ele volta para ficar comendo samambaia direto, tá? Ele gosta daquilo. Então o animal às vezes demora 3, 4 anos para morrer. Eu recebo muito assim, professora, minha vaca tá urinando sangue. Aí vai a professora olhar o que é. Só fazer a inspeção nas pastagens que eu vou achar a samambaia. Só que antes da vaca urinar sangue, ela já perdeu consideravelmente a produção de leite, ela já abortou, ela já teve sérios problemas para segurar a bezerra, ela não entra no cio. Então, existem esses efeitos secundários que acontecem, tá? Então, é extremamente importante que a gente se atenha aos sinais e que faça a inspeção nas pastagens. Então, a vaca tá urinando sangue, já tem histórico de aborto, ou então não reproduz, não entra no cio, ou repete o cio toda hora, tá? Porque não consegue emprenhar. O que vai acontecer? Vai olhar os pastos que vai ter a samambaia. Tá? Então a samambaia, ela causa muitos prejuízos. O animal, ela é radiomimética, gente. Ela é igual raio-x.
Ela vai matando o animal aos poucos. E ela é muito, muito comum e causa vício no animal, tá? Então, pessoal, não são só essas plantas tóxicas, a gente tem coerana, a gente tem uma série de outras plantas tóxicas. Eu gostaria até que vocês falassem pra gente aqui quais as plantas tóxicas que vocês encontram com mais facilidade na região de vocês, tá bom, pessoal? Então eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso e sobre como é importante a gente controlar e manter os pastos bem manejados para retirar essas plantas do nosso pasto, tá? Porque é o manejo de pastagens que vai inibir isso. Eu queria pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem. A gente tá crescendo pra caramba lá no Instagram, o Instagram tá enorme e a gente tá andando muito devagar aqui no YouTube. Eu queria muito que vocês compartilhassem mais as lives, que vocês comentassem, para que a gente pudesse fazer, né, esse canal chegar ao maior número de produtores possível. Se a gente tem, né, quase 50 mil lá no Instagram, a gente pode trazer esse pessoal para cá também. Eu lá peço muito pro pessoal vir, né? Então a gente tem condição de aumentar muito esse canal. Vamos crescer junto pela pecuária brasileira, tá bom? E se você tiver interesse em adquirir o livro Seu Dinheiro é Capim, o livro está acabando, a gente está com menos de 100 exemplares, tá? É só vocês clicarem no link que tá aqui embaixo também, tá bom, pessoal? Então é isso. Curtam, comentem e compartilhem. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.